Olá a todos, que a paz de Jesus esteja presente nesse momento. Sejam todos bem-vindos no canal da Associação Espírita Lauro Machado. Eu sou a Eni Maria, voluntária da casa, e trazendo para vocês mais uma palestra do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição que a gente vai estudar é a número 40, Fé. Fé, uma palavra tão pequena, mas com um significado tão grande e um poder, uma força também extraordinária. Vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé transporta montanhas. Com o título Poder da Fé, o item 3, nos fala o seguinte: entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela, a fé, nos dá assim uma lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar até ela. De sorte que quem a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança e confiança. E aí no item 4 a gente vai ver também o seguinte, desse mesmo capítulo. Temos que diferenciar a fé da presunção. A presunção é quando não se coloca nenhum tipo de fé em algo superior a Deus. E sim, somente eu posso, eu consigo, e aí já vem a presunção. Porque a verdadeira fé se conjuga, continua aqui nesse capítulo, se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais fé em Deus do que a si próprio. E sabe que é um simples instrumento da vontade divina. Nada pode sem Deus. Por essa razão que os bons espíritos vêm ao seu alcance, ao seu auxílio. E vamos ver mais além, no livro Boa Nova, que é de Chico Xavier pelo espírito de Humberto de Campos, tem um capítulo que é 28. Esse capítulo diz o seguinte: porque Jesus estava ali observando os discípulos que justamente discutiam em relação à fé. E Jesus, a princípio, só observava e ouvia o que eles diziam em relação à fé. Em dado momento, ele fala o seguinte: a fé pertence, sobretudo, aos que trabalham e confiam. Tê-la no coração é estar sempre pronto para Deus. Não importa a saúde ou a enfermidade do corpo, não tem significação os infortúnios ou os sucessos felizes da vida material. Olha só, então não importa se na saúde ou na doença, não importa que problema a pessoa está passando no momento. Ela se entrega aos desígnios de Deus, segue adiante, confiante e trabalhando. A alma fiel trabalha confiante nos desígnios do Pai, que pode dar os bens, retirá-lo e restituí-lo em tempo oportuno, e caminha sempre com serenidade e com amor, por todas as sendas pelas quais a mão generosa do Senhor a queira conduzir. Olha só que lindo isso. A fé é o que impulsiona a gente para frente, é o que nos faz seguir adiante. Mesmo aquela pessoa que pode até dizer que não tem fé, ao levantar da cama e iniciar um novo dia, essa pessoa está tendo fé. E a lição começa com esse trechinho: mas os cuidados deste mundo, os enganos
das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. Vamos ver isso em Jesus, em Marcos 4:19. É uma frase dita por Jesus. E ele fala esse trechinho aqui quando ele está ali falando a parábola do semeador. O semeador saiu a semear e ele fala das sementes que deixou cair, que o semeador deixou cair entre as pedras, entre o espinheiro e tudo mais. E aí dá a explicação dessa parábola. Aí nesse momento ele fala essa frase aqui que acabamos de ler. Esses cuidados, aqui falados são até normais, porque a gente tem aquela preocupação diária com a família, com a casa, com o trabalho, com a educação, Tem as nossas relações aí com as pessoas, mas quando os enganos da riqueza, a nossa ambição de conseguir outras coisas, começa a interferir, na nossa vida, aí você começa, a gente começa a achar essas coisas materiais mais importante que as coisas do espírito. E aí tudo isso começa a tomar conta da nossa mente, do nosso tempo. E aí é que, entrando, sufoca a palavra que fica infrutífera. Essa semente, essas palavras aqui, é o Evangelho, os ensinamentos de Jesus que chegam até nós, deixando que tudo isso venha a interferir na nossa vida e aí enfraquece a nossa fé. A gente impede todos esses enganos da vida aqui, quando chega alguma palavra, algum ensinamento, aí a gente não permite de alguma forma, E aí enfraquece a nossa fé, porque aquilo do material já entrou e sufocou tudo isso. E aí Emmanuel continua aqui com a lição, falando aqui, fazendo as considerações dele. Aí ele começa falando assim: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente, como acontece na vida comum. O Criador dá tudo, mas não prescinde o esforço da criatura. Olha só, quando ele diz aqui já a árvore da fé viva, já não é mais aquela semente, até chegar a essa fé viva, que é aquela certeza. Aí a gente tem que trabalhar muito e fazer com que essa árvore aqui cresça forte dentro de nós. Aqui também dizendo, a fé, a fé não cresce dentro de nós do dia para a noite. E na epístola de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 3, ele dá um conselho para nós em relação a isso. Quando ele fala assim: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Porque para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então olha só, ele está dizendo aqui para a gente pensar, refletir, para a gente considerar tudo que Jesus passou, tudo que Jesus nos deixou, sofreu de modo injusto, e não revidou em nenhum momento. E pegando Jesus como modelo e guia, a gente vai estar mais firmes na fé. E temos que construir, nos iluminar, nos fortalecer essa fé dentro de nós. E Jesus recomendou o quê? Que orasse e vigiar. Orai e vigiar, vigiai e orai. Vigiar a nossa conduta, vigiar o nosso proceder, Vigiar sempre para que a gente não caia nessa tentação, e também vigiar essa conduta nossa e procurar
modificar, procurar nos reeducar e mudar esse nosso proceder, a fim de que a gente melhore tudo isso e que nos fortaleça, né, cada vez mais. E quando ele fala para orarmos, a oração também nos fortalece e também a oração cria uma ligação com o alto. E faz, né, é um meio de fazer com que a nossa fé, né, a nossa fé se fortaleça, que a nossa fé continue firme dentro de nós. Lógico que não dá para ficar assim fazendo oração 24 horas por dia. E não é isso que é pedido aqui. É sempre que possível nós estarmos orando, sempre em oração e também olhando a nossa conduta e procurar modificar isso para continuarmos mais firmes na fé. Se formos falar aqui e pegarmos 2 dos apóstolos de Jesus, primeiro falando de Tomé, né, que tinha uma fé vacilante e não acreditou quando Jesus ressurgiu. Ele disse que precisaria, para acreditar que era Jesus, ter que tocar nas suas chagas. Olha só, ele que esteve do lado de Jesus, que ouvia as suas pregações, os seus conselhos, tinha essa fé vacilante e teve que tocar nas feridas de Jesus para acreditar que era ele de verdade. Mas aí a gente fala de Pedro. Falando de Pedro, naquele Pedro de antes, que também tinha aquela fé vacilante. Se formos pensar naquele Pedro que, quando estava no barco com os amigos, viu aquela onda toda bater no barco, causando medo e pânico em todos eles. Quando viu Jesus andando sobre as águas, pediu que realmente, se fosse ele, fizesse que ele também fosse de encontro a ele sobre as águas. No qual Jesus diz, venha. E quando ele foi, sentiu medo, a insegurança. Quando viu o tempo fechar, quando viu as ondas, e aí ele sentiu medo. E o que ele faz? Ele grita, Senhor, ajude-me. Jesus, estendendo as mãos, disse, vem. Socorre ele e disse, homem de pouca fé, por que você duvidou? Olha só. Né? E aí eu penso, vamos pensar assim, será que também nós às vezes não agimos como Pedro agiu? A nossa fé é ali alta, é grande, é forte, mas só enquanto não estamos passando por nenhum problema. Aí quando vem os problemas, vem aquela nuvem, vem a tempestade, vem o vento forte batendo no nosso barco e aí vem o nosso pânico. A gente começa a afundar diante dos problemas, sendo que poderíamos pegar Jesus como modelo e guia para nos sustentar nesses momentos e passarmos da melhor forma possível, sustentados nessa fé. E aí também vamos ver Pedro, o mesmo Pedro, com os 12, né, os 12 apóstolos e Jesus na mesa. E Jesus fala para Pedro que rogou ao Pai para que a fé dele não desfaleça. E aí pediu a Pedro que quando ele estiver realmente convertido, isso é, quando ele realmente acreditar, Jesus pede para que ele confirme os irmãos dele, né? Isso é, para que ele fique do lado, para que ele apoie, para que ele sustente, para que ele dê força, né? Para que ele realmente auxilie, mas aí somente quando ele se converter de verdade. E aí também vamos ver Pedro, né, negando Jesus por 3 vezes, porque não confiou na palavra, né? Não se sentiu seguro em afirmar que conhecia Jesus. E aí também podemos dizer da fé de Pedro naquele instante. E isso depois de dizer que ficaria ao lado de Jesus, que iria com ele na prisão e até a morte. Mas em seguida ele nega Jesus 3 vezes.
mas isso Jesus já tinha dito a ele que ele faria. E aí quando ele faz a terceira negação, ele olha e vê Jesus lá nas grades, né? Com aquele olhar como se dissesse: eu não te disse, Pedro. E aí Pedro corre, foge, tá lá aos prantos, e no meio daquele mar de lágrimas ele visualiza Jesus indo de encontro a ele e dizendo uma frase que Jesus já tinha dito para ele antes: o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Então quando a gente cai em determinado erro, é pela nossa fragilidade, pela nossa invigilância, pelo orgulho, pela vaidade, mas não necessariamente porque somos perversos. E aqui cabe falar até um pouco de Judas. Judas errou não porque ele era perverso, e sim por causa dessa invigilância. Ele não confiou, não compreendeu as palavras de Jesus. Aí achou que Jesus necessitava de apoio dos poderosos, e aí foi atrás disso. Mas se formos ver de verdade, até Judas foi enganado, foi traído. Porque quando ele foi lá com as moedas tentando desfazer o negócio, expulsaram ele e não aceitaram mais. E aí quando ele viu o que ele tinha feito e a consequência daquilo, ele não suportou. Ele tirou a própria vida. Pedro não. Pedro, depois dessas três negativas, aí vamos começar a ver um outro Pedro. E foi quando ele falou as 3 vezes para Jesus. Quando Jesus pergunta a ele: Pedro, tu me amas? E ele diz sim. Jesus diz: apacenta minhas ovelhas, né? Cuida, ampara, né? Direciona. E Pedro fez isso realmente de coração depois, porque Pedro passou a ser ali no meio deles como a um líder. O trabalho e tudo mais que ele fazia na casa do caminho junto de outros lá, acolhendo crianças abandonadas, viúvas, doentes, leprosos. E sempre quando tinha que dar algum conselho, tomar alguma decisão, era pedido para Pedro. E aí podemos também ver Jesus nos fazendo essa mesma pergunta que ele fez para Pedro: tu me amas? E aí a gente faz: amo Jesus. Imagine Jesus perguntando isso para nós constantemente: tu me amas? E a gente dizendo: amo, perdoa. Tu me amas? Sim, Jesus. E ele diz: compreende aquele irmão que ainda permanece no erro. Não julga, ampara, auxilia. Tu me amas? E a gente dizendo: sim, Jesus, tu sabe que te amo. Sim, então exemplifique o Evangelho, né? Pratique a caridade, perdoa, né? Compreende, sejam mais benevolentes, sejam mais caridosos, não é verdade? Para concluir aqui sobre Pedro, quando ele chega no templo, na hora da oração, com João, e enquanto está ali um paralítico pedindo auxílio, pedindo uma esmola, né? Ele fala o quê? Os dois primeiro dizem que olhe para mim. Primeiro pede para o moço olhar para eles. Ele pensa até que vai receber algum bem material, alguma esmola, mas na verdade ele nem sabe que vai receber bem mais. E depois de pedir para que esse moço olhe para ele, Pedro diz o seguinte: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E esse moço, né, depois que Pedro tomou ele pela mão direita, é que ele levantou, se firmou nos pés e artelhos, tudo isso se firmaram, e aí saltando ele, pôs-se de pé, andou, entrou com eles no templo, andando, pulando, saltando e glorificando a Deus. Olha só que coisa mais linda, né? Então assim, a gente viu aí que Pedro e João foram instrumento, né, para ser feita aquela cura.
Vimos aí todo o poder do magnetismo. Vimos aí toda a autoridade de Pedro, toda a palavra de comando em seguida, e também a firmeza e a confiança com que ele fala isso, a fé, né? E também o amor e a humildade, como já lemos aqui, a fé tem que ser conjugada à humildade. E então, até no momento da sua morte, porque como diz aí a tradição, Pedro não nega Jesus nesse momento, ele não nega Jesus até no momento de sua morte. Porque ele foi crucificado de cabeça para baixo, ele não se achou digno de ter uma morte como Jesus. E antes, né, ele foi preso em Roma, conseguiu fugir e no meio da fuga ele visualiza Jesus carregando uma cruz, né? E aí ele pergunta a Jesus onde ele está indo, no qual Jesus diz que estava indo a Roma para ser crucificado uma vez mais. E aí depois disso, Pedro entende que chegou a sua hora. Ele volta a Roma e aí ele passa por todos aqueles martírios que Jesus passou e é crucificado. Né? Olha só tudo isso aqui que aconteceu com Pedro, mas como ele se fortaleceu de tal modo na sua fé em Jesus. Continuando aqui a lição de Emmanuel, que diz assim: qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, olha só quanta coisa. Todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento. Tudo isso deve ser posto em movimento, ele falando aqui em relação aos cuidados que devemos ter com uma planta, né? Então, assim, temos que também cuidar das nossas mudinhas, por estacas, sabe aquela ver como chega aquela palavra no nosso ouvido, é uma crítica que a gente ouve, é algo que a gente assiste na televisão. Todos os cuidados que a gente deve ter para cuidar da nossa fé e permanecermos firmes, devemos fazer. Aquela plantinha que a gente vê na rua, toda protegida, é porque ainda ela não está pronta para vir sozinha. Ela ainda não está forte, ela ainda não está com força suficiente para ir em frente se não tiver esse tipo de proteção. Quando a gente planta uma mudinha, a gente faz o quê? A gente coloca aquela estaca, a gente amarra para que ela também se fortaleça, e aí a gente vai também fazer a mesma coisa com a nossa fé, como Emmanuel fala aqui na mensagem. E vamos continuar então lendo aqui a mensagem. Ele diz assim: a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Olha só, então ele já está dizendo aqui que não é fácil, e a gente nunca diz que é, né? Mas temos que trabalhar firmes para isso, para não deixar que a nossa fé desfaleça. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. E isso sabemos que também não é. Não existe Deus doar a fé a algumas pessoas e a outras não. Isso aí é uma conquista nossa. Isso, contudo, ele mesmo fala aqui, Emmanuel, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramentos. Então, cada um tem que fazer a sua parte para que a fé seja sustentada, fortalecida e mantida ali, mesmo diante das
dos problemas e das adversidades da vida. Cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com os enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo à maneira de vermes e malfeitores que atacam a obra. Atacando a obra. Então, olha só, todos esses nossos enganos aqui da vida material pode fazer com que interfira na nossa fé e que possa atacar a nossa obra, como está aqui. A lição do Evangelho é a semente viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina, que é a nossa fé, com desvelada ternura e instinto enérgico da defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, e aí ele fala agora dos perigos sutis. Quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame, tudo isso. Olhar o defeito alheio em vez de olhar para nós, trabalharmos para que nós melhoremos cada vez mais. Os maus livros e, por que não dizer, aqueles maus programas também que a gente insiste em assistir, mas que só tem conteúdos assim de desgraça alheia, sempre dando aquela impressão de que nada de bom acontece no mundo, Nada de bom está acontecendo, só coisa ruim. E na verdade sabemos que não é. Aquilo é o que eles colocam, porque muitas vezes é o que chama mais a nossa atenção. Mas acontece coisas boas. E aí a gente fica com essa impressão e aí também abala a nossa fé. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio. Então a fé, não existe você também doar a sua fé para o outro que tem menos. Isso aí é uma construção que cada um deve fazer. Porque realmente isso é tarefa que compete a cada um de nós. Olha só, isso é uma tarefa individual que cada um tem que fazer e trabalhar para que alcance, que fortaleça essa mudinha, essa semente dentro de cada um de nós, chamada fé. Então, essa foi a lição de hoje e agradeço a Deus mais essa oportunidade, que todos possam ficar com a paz de Jesus. Até a próxima palestra, se Deus quiser. Graças a Deus, até mais.